Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a este ambiente de ensino e de ativação profética do Reino de Deus. Daqui sempre enviamos para você as atmosferas da luz e do amor de Cristo. Hoje nós queremos compartilhar com vocês um tema muito importante, algo transformador, algo que Cristo nos ensinou, mas que às vezes nós não entendemos a profundidade deste assunto. Vivendo no mundo, as pessoas vivem a julgar, a reclamar, a condenar, e um dos ensinamentos, das sementes plantadas por Cristo na nossa vida, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1, que diz o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está dentro do seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio olho? E a esse tipo de pessoas, no versículo 5, Jesus ele chama de hipócrita. A hipocrisia é um fermento que reside dentro das pessoas que julgam o próximo. Queridos, aqui na Terra, todos nós estamos vivenciando experiências. Como alma, nós somos crianças ainda no entendimento. E dentro desse sentido, vivenciando experiências que de uma forma consciente nós vamos depois analisar se está produzindo um bom resultado ou se está produzindo um mau resultado na nossa vida. O fato é que não existe ninguém perfeitos. Uns erram em alguns assuntos, outros erram em outros assuntos, né? Uns vão muito bem em uma determinada área da vida, outros não. Nós estamos experienciando, a alma é como uma criança que vai, né, tendo as suas vivências através das escolhas, e a escolha é algo que o próprio Deus deixou para nós. Ele nos deu livre-arbítrio, ele deixou para nós a livre escolha. O fato é que temos a oportunidade de escolher e, às vezes, escolhemos algumas coisas que não são boas. Vivemos experiências que vão agregar e experiências que vão, na verdade, travar a nossa existência. E é virtuoso, é maravilhoso quando a gente consegue identificar uma energia, opa, aqui não está legal, não está bem, e a gente, então, recalcular a rota, mudar, né? Uma virtude divina também é a mudança, a metamorfose, aquilo que a Bíblia chama de arrependimento. Quando nós reconhecemos que estamos por um caminho ou com atitudes, com ações que está causando prisão, por exemplo, nós vamos recalcular, nós vamos mudar, que é uma virtude divina chamada arrependimento, metanoia, e vamos então recalcular a nossa rota. De maneira que no plano espiritual, todos nós estamos vivendo experiências. E o arrependimento não é vergonha, é virtude. Nós só conseguimos nos arrepender de algo quando nós percebemos que erramos e precisamos recalcular a rota. E aqui, então, não cabe julgamento, nem julgamento próprio, né? Julgar a si mesmo. Se você viu que errou, mude, né? Não precisa ficar ali se condenando, se murmurando, reclamando. E se porventura você vê uma outra pessoa que está talvez no caminho que não é o seu, e quem diz que todo mundo tem que seguir o seu caminho? Quem disse que todo mundo tem que seguir o que você faz para que você aprove essa pessoa? Nós compreendemos que é libertador parar de julgar as outras pessoas, é libertador também parar de julgar a nós mesmos. Por quê? Porque quando você julga o próximo, você está julgando a você mesmo. Lembra do conceito de que somos
nós somos manifestação diferentes de quem o divino é, então a outra pessoa é só uma manifestação diferente, uma escolha diferente, um agir diferente de quem você é. Mas em Cristo nós somos todos um. Porém, conforme Jesus ele fala aqui, quando eu julgo o próximo, eu estou criando uma medida para mim próprio. Com a medida com que você medir a outra pessoa, vos medirão a vós. O reino é esse constante fluir de energia. Quando você emite uma energia para o universo, quando você emite uma energia para o próximo, aquilo vai retornar para você. É nesse sentido que Jesus está dizendo, com a mesma forma, com a mesma medida, né? O mesmo nível que você medir a outra pessoa, vos medirão a você mesmo. E aqui está muito claro algo para quem vive o reino de Deus. O mundo julga, o mundo critica, o mundo faz uma série de coisas, mas no reino Jesus está deixando aqui muito claro, não julguem, para que você também não seja julgado. Não compete a nós julgarmos. Todas as almas estão em desenvolvimento. Chega um momento que pelas experiências a pessoa aprende. E aqui nós estamos falando com mente expandida, com mente espiritual, não com mente temporária. Todas as almas estão em desenvolvimento com o propósito de crescer na graça e no conhecimento. Então, não cabe a nós julgarmos. Se a pessoa hoje está vivendo algo, ela está experienciando aquilo. E vai chegar um dado momento que ela vai ver se aquilo é bom para a vida dela ou não. Eu acredito que sem o peso do julgamento, sem o peso da culpa, sem o peso da condenação, as almas, elas ficam livres, elas conseguem receber melhor a informação de Deus, até mesmo para operar a mudança. Nós só conseguimos mudar quando nós recebemos do Espírito uma informação, uma ativação, um insight, porque quando nós recebemos do Espírito insight, vem com a energia do divino, vem com uma ativação que vai operar a mudança. E quando a alma ela está embaixo de um peso de julgamento, o próprio julgamento e a própria culpa separa ela de Deus. Então ela fica preso na energia da culpa, na energia do julgamento, e ela não consegue receber uma nova informação e muito menos mudar a sua natureza. Lembra que toda a questão negativa de ações, comportamentos está ligada a um código invertido, a uma energia modificada. E a transformação ela só vem quando nós decidimos mudar de pensamento, que vamos também fazer uma abertura na nossa mente, o qual vamos receber uma informação do Espírito, e essa informação do Espírito ela vem com uma frequência, com uma essência que vai produzir dentro de nós a mudança. Ou seja, não é apenas uma mudança externa, mas uma mudança em profundidade. Somente quando mudamos de mente, que entendemos conscientemente que algo não é bom, então tá bom, vamos mudar. Aí muda também o código, inverte o código, recebe uma nova frequência e, consequentemente, uma nova essência que vai produzir um novo estado de ser, uma nova realidade. Então não cabe nós a julgamento. É o entendimento de que estamos aqui experienciando, vivendo a vida aqui neste mundo. Às vezes nos envolvemos com certas coisas que lá depois então a gente vai ver que aquilo produziu uma energia modificada, uma separação de Deus, e aí então cabe retornar dentro desta consciência. Processo de libertação, processo de retorno acontece muito mais rápido porque a pessoa ela não está embaixo de um julgamento próprio e nem de um julgamento alheio. Então, não julguem para não serem julgados. Porque com a mesma medida que você medir os outros, você também será medido. Isso é libertador. Viva a sua liberdade em Cristo, consciente de suas decisões, e se tiver que fazer uma operação de mudança, também faça de forma livre, de forma consciente. Deus, ele compreende
o estado das almas e ele sabe que tipo de energia está envolvida. E ele espera, assim como o filho pródigo, que todos nós tenhamos a decisão livre de retornar para a casa do Pai e nos alimentarmos espiritualmente da fonte de luz, da fonte que tudo é. Que você receba esta palavra como um código de liberdade, como um código também de transformação para você viver a sua nova realidade em Cristo. E assim, juntos, somos mais do que vencedores. Fique na paz. Um dia abençoado para todos.